Hoje eu serei seu capitão numa incrível jornada rumo à maturidade, mas sem perder a quinta série que vive em você. Neste momento, estamos ao vivo para mais de 895 países. Sim! Menos para cacete armado, Ana. O que é isso, Ana? Cacete armado em região metropolitana, porque parece que a Twitch não pega muito bem lá. Sim, é sério, E isso Mossoró, né? existe. Existe. Mas Ana, fala para mim, mudou para Japão VAR? Mudou. O nome não estava muito condizente, né? Mas E o aí Japão VAR acabou ficou mudando. condizente, Ana? Virou uma sigla, né? Então, assim, é caminho para Januária, São João da Ponte e Varzélândia. Mas olha que gente inteligente. Mas não sei, eu tô na dúvida. Eu acho que cacete armado tava melhor. Não sei, não sei. Não sei, eu já vi concreto armado. Mas olha, cacete, olha, não sei. Olha, tô achando que na Twitch não tem problema, que isso aqui é uma zona, mas no YouTube eu acho que eu vou ter que censurar essa parte. Olha, Minas é um país muito incrível, viu? Mas sem brincadeira, eu Meu gosto muito país, de Minas Minas. Gerais, é único. Aqui que Eu sai gosto, cada coisa que Deus duvida. sai mesmo, viu? Mas eu gosto muito de Minas. Os mineiros são pessoas muito queridas. Eu sempre falo isso, não é puxação de saco. É... Então, aqui nesse podcast você já sabe, você vai encontrar de tudo, de autoconhecimento a autodepreciação. Tem muito isso aqui. Vocês são muito, muito bem-vindos. Afinal de contas, todo mundo tem naufrágio para contar, não é verdade? É o que não falta, é naufrágio para contar. Então, antes de mais nada, eu peço licença aqui para minha querida Ana, que a gente precisa fazer um lembrete, né? Porque a gente já postou nas nossas redes sociais, muito disputadas e muito acessíveis, muito. Você já sabe, a doutora Ana já sabe, todo mundo já sabe, mas não custa lembrar, porque sempre tem um doidinho que pode chegar falando bobagem, né? Que aqui, olha só. Ana, você tá vendo aí o slide na tela? Estou Pessoal, vendo. Só que eu Brasil tenho que está chegar vendo mais perto aqui. para poder enxergar, porque o Deixa eu ver. astigmatismo, a terceira idade chega. Nada. A menina Ana é uma menina, uma moçola muito jovem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se na Twitch aparece. Olha! Vamos mandar um abraço aqui para a nossa amiga Ellen, que está no chat Oi, da Ellen. Twitch. Abraço, Ellen. Olha só, muito bom. E a Ellen e mais 790. Caiu um pouco, Brasil. Não, tem que aumentar essa audiência. 700 é muito pouco. Vamos lá. É... Então, mas vamos ler o disclaimer antes que o TDAH ataque de novo. Olá, meus caros naufragados, eu já falei isso, mas o podcast é uma iniciativa minha, Guilherme Faria, CPF XXX. É um projeto não oficial e não vinculado de qualquer forma ao maravilhoso projeto dos náufragos, certo? Isso aqui é um hobby para mim, para meus amigos da confraria. Todos amamos isso aqui, os náufragos, os naufragados também, é maravilhoso. Mas uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? O Chico e o Jota são a nossa inspiração, são exemplos a seguir. Em nenhum momento houve pedido de promoção ou divulgação por parte deles ou de qualquer um que trabalhe com eles. Se alguém tentar copiá-los, desconfie, é golpe. Se quiser assinar um conteúdo de primeiríssima qualidade, confira o conteúdo oficial deles por meio da página deles. Tá bom? Aqui nós somos os naufragados e eles são os náufragos. Muito bem, agora que você já sabe disso, não vai sair falando bobagem por aí. Vamos continuar. Olha aí, olha que bonitinhos os nossos gurus. Não, não fale que é guru, que eles ficam chateados, eles ficam bravos, viu? Os É, capitães do barco. os capitães deste barco. Vamos lá, mas agora, voltando aqui para nós dos naufragados. Lembrando, se não fosse pelo projeto dos náufragos, eu não teria oportunidade de conhecer este grande ser humano que eu trago hoje para o podcast. Quem? Tenho a honra de trazer uma convidada muito especial, minha amiga, a doutora Ana Flávia. Palmas, Brasil, palmas, 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 ela merece. Apresente-se para a nossa enorme audiência, minha cara Ana. Bom, então, meu nome é Ana Flávia, eu tenho 28 anos. Entrei na Confraria dos Náufragos há pouco mais de um ano. Eu sou dentista
E entrei por naufrágios de relacionamentos. Não só relacionamento amoroso, que eu acho que é o que vem a primeira luz na cabeça das pessoas, né? Mas relacionamentos com pessoas, entre várias coisas. Eu, apesar de ser muito falante, ser muito extrovertida, ser sanguínea, sagitariana e tudo que poderia fluir para ser uma pessoa extremamente social, eu sempre tive um pouco de dificuldade de lidar com pessoas. E é algo que é necessário para todo mundo, né? Não tem como a gente viver isolado, a menos que você seja um monge, né? E assim mesmo, alguns monges ainda têm que lidar com outros monges. Mas enfim. E por conta disso, eu fui entrando na confraria e fui conhecendo esse trabalho maravilhoso, que já me ajudou muito. A própria confraria, né, os grupos da confraria me ajudaram muito, porque traquejo social não tem como você melhorar nesse aspecto sem exercitar, Lógico. ter contato com gente diferente, com gente de outros lugares, outros costumes, outras culturas, enfim, e foi maravilhoso essa experiência. Muito bom. Olha só que maravilha. Mas, deixa eu ver aqui da doutora Ana. Olha, eu ouvi dizer, a doutora Ana é tão boa que parece que eu vou colocar depois no YouTube aqui que eu não consegui fazer antes. Mas sabe aquela menina, você já assiste The Witcher, Brasil? Sabe aquela menina, a Yennefer? Parece que parece que o antes e o depois dela não foi magia, não. Ela passou na doutora Ana. Ela tava lá toda capenga, daí ficou toda bonitona lá e conseguiu até um papel lá na série The Witcher lá. Fantástico, viu? Parabéns, Ana. Milagre a gente ainda não faz não, Guilherme, não promete não. Mas tá Isso me quase lá, tá complica com a quase lá, justiça. tá quase lá. Então, agora eu quero saber da menina Ana, qual que é o conteúdo preferido dela, lá da confraria? Olha, todos os conteúdos dessa parte de relacionamentos foram muito bacanas. Me ajudaram bastante, mas de modo geral, os cursos paquera, azaração, como começar um relacionamento, como lidar com os pais na vida adulta, foram maravilhosos. Para quem pensa, né, o curso paquera, azaração, ele vai muito além da paquera, azaração. Ele vai muito pro primeiro contato com outras pessoas na vida adulta. Eu acho isso fantástico. Te ensina a ser social na vida adulta. Olha, tem razão, viu? É, porque eu vejo assim muita gente e tanto pessoas próximas como pessoas com as quais eu tive contato depois que entrei na confraria. Ana, o pessoal tá precisando muito disso, assim. O pessoal não tá sabendo. Meu Deus, Ana sumiu, que medo, o que aconteceu? Desculpa, eu recebi uma ligação aqui de telemarketing de São Paulo e Ah, tive que recusar. muito bom. Telemarketing essa hora da manhã, no sábado, é tudo que a gente precisa, né? Exatamente. Então, mas olha, tá vendo? Olha, o pessoal do telemarketing tinha que fazer o curso de paquera e azaração aí também, porque você tem que saber o timing de fazer as coisas, tá, Brasil? Essa hora da Exatamente. manhã não é hora de ficar ligando, fazendo telemarketing, tá bom? Enfim, mas voltando, falando sério, é, eu gostei muito. Ontem eu trouxe o Raul, hoje trago a Ana aqui, porque assim, eu quero saber, eu quero ouvir as diferentes perspectivas e os interesses do pessoal daqui, da confraria, de qualquer pessoa que entrar aqui, nunca, é aquilo que eu falei, nunca vai ser a mesma coisa, ninguém Não. vai trilhar o mesmo caminho. Por mais E, que tenham vivências semelhantes, e a gente estava até conversando, né, esses dias nos grupos lá, que no fim das contas, a grande essência dos naufrágios é bem parecida. Mas sempre tem um toque de individualidade, sempre tem alguma coisa que é de cada um mesmo, não tem como repetir, cada um tem sua história. com certeza. Olha, eu não fiz esse curso, tá? Mas eu sei que é algo extremamente útil para quem está ainda à procura do amorzinho. E Sim, também, uma coisa que eu gosto ainda bem que eu vou trazer bedidos e bedinas aqui para falar, porque eu acho que tem diferenças muito essenciais, assim, nas com certeza. perspectivas masculina e feminina dos Uhum. relacionamentos, tá? Eh, eu não acredito no tal do lugar de fala, mas eu acho que existe uma diferença, não adianta a gente negar. Homens e mulheres veem relacionamentos, veem
tudo Com de uma certeza. perspectiva diferente. Então eu quero trazer, eh, homens e mulheres aqui para falar sobre as suas percepções bem particulares, tá? Sim. Eh, Ana, quer complementar alguma coisa? Não, não, tranquilo. O Jota fala sobre e assim, voltando à falta de traquejo social que eu estou Sim. percebendo nas pessoas, o Jota fala sobre a teoria do brother. Eu não sei se é isso que ele fala, se o nome é esse, mas eu acredito muito nessa teoria, tá? Olha, tá faltando muito brother na vida das pessoas. Um brother para chegar, ou uma sister, tá bom? Não precisa, pode ser uma brother, uma sister, não tem Sim. problema. E chegar assim, a pessoa tá lá, tá, só tá marcando bobeira, tá falando bobagem, tá. Falta um brother chegar, olha, dá licença, olha, não faz isso não, não faz assim não, não fala essa bobagem, não se relaciona com esse sujeito, com essa sujeita, não vai dar bom, não vai, enfim. Mas tem que ser alguém de confiança, viu? Aquela sua prima enxerida Sim. lá não vale não, tá bom? Tem que ser uma pessoa que. E a confraria, ela é muito bacana nesse sentido, porque ela traz bons referenciais. Pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, casado, solteiro, divorciado. Gente que já teve outras vivências, mas que tem, no fundo, tem princípios parecidos, tem uma orientação moral parecida para orientar outras pessoas, para trocar experiência, para dar aquela, sabe, para chamar atenção, falar, olha, você está sendo chato, sabe? Mas existe também a outra vertente, o outro lado em que a gente tem que saber ouvir. A confissão humilhante, né, que a gente prega bastante, que é muito passado para isso na confraria, a confissão humilhante, você admitir que você tem um problema, que você tem uma dificuldade, que você tem uma fraqueza, admitir isso, aceitar o conselho dos outros, porque assim, pai e mãe estão aí teoricamente para isso, mas muita gente não quer ouvir pai e mãe, não quer ouvir o irmão mais velho, né, e acaba se estrupicando na vida. Mas assim, a pessoa tem que querer estar aberto a ouvir, estar aberto a melhorar, não ouvir tudo como uma crítica, como uma alfinetada, né? Mas abrir-se e entender, não, por que fulano tá falando que eu tô chato, né? Às vezes é uma pessoa legal, mas que em diversos momentos da vida ele se torna chato. Pela forma de ser, pela forma de falar. Eu tive muito esse processo eu acho que eu continuo chato, mas eu me tornei, com o perdão do uso do bordão da Dana Ellen, menos chata e menos feia. Porque eu tenho a tendência a ser muito prática, a ser muito resolutiva, a ser mais rápida de raciocínio, rápida ao falar. Eu não sou o tipo de pessoa que pensa muito ali antes de falar, né? Sou uma pessoa mais explosiva, enfim, reativa. E muitas vezes, no meu jeito de falar, de só resolver as coisas, só mandar as coisas na lata e responder, eu parecia muito ser grossa. Então, depois eu fui reconhecer que isso era uma das coisas que dificultava muito de eu fazer amigos, de eu me aproximar de pessoas, nos meus relacionamentos em casa, mãe, pai, irmãos. Muitas vezes eu parecia estar exasperada, sem paciência, ser grossa, sendo que pra mim eu tava falando normal. Verdade, isso já aconteceu bastante comigo também, tenho que admitir. E assim, e eu vejo assim, muita gente entra lá na confraria procurando um relacionamento, procurando um amorzinho. Isso é uma dor que dói em todo mundo, não tem pra onde correr. E só que eu tô percebendo, como a gente já falou antes, que as pessoas estão muito cruas assim, sem meio, estão muito sem referencial de imaginário, de vida real, de tudo assim. E aí, Uhum, falar nisso, em imaginário, que a gente aprende muito sobre isso lá na confraria, sim. eu quero trazer umas sugestões, assim. Cada episódio eu quero que meu convidado dê algumas sugestões, e eu também vou dar algumas relacionadas ao tema, tá? Deixa eu até mudar aqui. Olha, Brasil, já temos uma evolução de ontem para hoje. Hoje eu consegui trazer o slide na mesma, porque o TDAH ontem aqui, ó, tinha que ficar mudando de tela aqui para mudar o slide. Agora não, tá tudo na mesma tela. No dia Vai que eu só trouxer, melhorando.
No dia que eu trouxer os comentários da Twitch aqui, vai ser um sucesso, vai ser uma loucura. Ninguém segura a gente. Vai ser maior que o Podpah, maior que o, sei lá o quê. Vamos lá. Já que vocês estão vendo aí, eu espero que sim, estão vendo um livrinho aberto aí, muito legal. Menina Ana, fale a sua sugestão de livros para o nosso ouvinte leitor assíduo. Bom, para mim foi um livro que eu li muito antes de entrar na confraria. Na verdade, eu tinha falado que eu ia dar uma sugestão, mas eu vou dar duas. Fica à Bom, vontade, primeiro, aqui você está em casa. então, é por isso que eu vou dar duas sugestões. Mas então, a primeira foi um livro que eu li muito antes de entrar na confraria. Foi um livro que eu que foi muito parte da minha formação como pessoa, porque assim, eu gosto muito de livros onde eu me identifique com alguma coisa do personagem. E é o livro Senhora, do José de Alencar. Como eu falei, né? Eu venho de uma geração criada pela geração dos baby boomers ali, né? Que ensinou a gente, a mulher tem que ser forte, você tem que ser independente, você não pode depender de homem, você não pode depender de ninguém, você tem que fazer tudo sozinha e não pode chorar, não pode. Enfim, a gente teve mesmo, né? A gente cresceu muito. Ah, que homem não presta. Enfim, a gente cresceu aprendendo a ser sozinha. Mas já dizia o poeta, né? É impossível ser feliz sozinho. Até quem é feliz só com Deus precisa de mais alguém, né? Então, é algo que. E aí a gente vai crescendo, né? Com aquele imaginário. Nossa, eu tenho que ser uma mulher forte, independente, eu tenho que ter meu trabalho, eu tenho que me resolver sozinha pra tudo. E hoje a gente ainda vê essa mentalidade crescendo, né? Mas na contramão, e a gente costuma usar muito dentro da nossa bolha, né? A gente vai tendo contato com outras coisas, outros conceitos, feminilidade, a forma própria da mulher de resolver as coisas, que é diferente da forma de um homem resolver as coisas, docilidade, compreensão. E a gente vai vendo, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai tendo a nossa maturidade, a gente vai vendo que isso é necessário. Por mais que tenham tentado desconstruir isso na gente, isso é muito necessário que nós mulheres saibamos resolver as coisas como mulheres, que a gente saiba olhar, abordar as coisas como mulheres, né? O Jota fala ser mais Carla do que Carlão. E não quer dizer que a gente não possa ser independente, que a gente não possa resolver as nossas coisas sozinhas, mas resolver como mulheres, né? Então, o livro Senhora, de José de Alencar, ele fala de uma moça pobre que estava noiva e o cara simplesmente, ele larga ela por uma moça mais rica, porque ele também, eram dois pobres, né? Aquela história que o pessoal fala que casar com pobre é pedir esmola para dois. E ele falou, não, eu vou salvar pelo menos o meu. Só que nesse meio tempo, gente, o telemarketing O agora já mudou telemarketing pro Espírito atacou novamente. Meu Deus do céu, Brasil, acabe com o telemarketing, não aguentamos mais. Mas enfim, e é tudo da Oi. Mas enfim, e aí ela recebe uma mega herança, né? Aquele plot twist maravilhoso, ela recebe uma mega herança, se torna o destaque social do ano, né? Aquela flor social que está desabrochando. E aí ele diz, e ela aprende, né? Como ela é sozinha, ela aprende a gerir essa herança, além de se tornar rica, ela se torna uma mulher de negócios, ela aprende bons modos, ela aprende a se portar, ter traquejo social, né? Ela aprende tudo isso. E aí ela reencontra esse antigo namorado, o Seixas, e ele dá falou assim, olha, ela agora tá mais rica do que aquela outra, vou voltar para ela. E ela, e ela, de uma certa forma, ela aceita se casar com ele, mas para através do casamento ela se vingar. Mas a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim, no fundo ela ainda gosta dele, ela quer sim dar uma lição nele, mas o convívio, o casamento, a proximidade vai fazendo, né, vai se tornando tudo diferente, ela vai vendo que no fundo, ele ainda é o mesmo Seixas de sempre e ela ainda é a mesma Aurélia de sempre.
E, enfim, não vou dar mais spoilers, né? Mas eu acho isso muito bacana, porque ensina, né, para nós mulheres que por mais que a gente tenha que aprender a se virar sozinha, a gente tenha que aprender a lidar com negócios no mundo dos homens, a gente tem que aprender até mesmo características masculinas, porque igual, por exemplo, quando eu falo de dinheiro, por exemplo, mulher, ela tem que, para tratar de dinheiro com homem, ela tem que ser talvez até um pouco mais masculina, que ela tem que bater de frente, ela tem que ser prática, né? Mas sem esquecer da sua essência, né? Sem esquecer daquilo que é importante. E é igual eu falei, por mais que a gente queira mascarar muita coisa, no fundo, as nossas necessidades ainda são muito básicas, muito femininas, muito próximas e muito essenciais. Por mais que a gente queira crescer, queira muita coisa, se você chega num ponto, e isso me leva à minha próxima indicação, próxima indicação de filme, né? Mas chega num ponto onde se você pode crescer, você pode se tornar tão rica, tão independente, e ao mesmo tempo tão pobre que só o que você tem é dinheiro, são negócios, é um respeito profissional, que no fim das contas, quando você dorme, é aquela história, quando você morre, ninguém vai lembrar de você porque você faz uma planilha do Excel maravilhosamente bem, né? Então, sempre tem a necessidade de algo mais. A minha segunda indicação de livro é um livro que eu li por conta da confraria, é, e ele me surpreendeu, porque é um livro cuja história é extremamente conhecida, extremamente repetida, e que eu me identificava demais também com a protagonista, só que sem conhecer a história verdadeira. E que no Clube do Livro, na confraria, o Chico trouxe uma nova ideia e eu falei assim, não, eu preciso ler esse livro para saber se é isso mesmo, não é possível que a gente tenha estado tão errado assim o tempo todo, que é a Megera Domada, né? A gente conhece a Megera Domada principalmente pelas adaptações no cinema, na televisão brasileira, né? Um ícone, melhor novela da vida, Crave a Rosa. É aquela história, né? Toda mulher sonha com Petrúquio, né? Toda Carlona, toda Catarina, toda feminista sonha, na verdade, no fundo, com Petrúquio, bruto, rústico e sistemático para domar. E, na verdade, o Chico, ele trouxe, né, pra gente, nessa análise, uma análise... Eu também não vou dar muito spoiler, né? Senão eu vou acabar falando demais aqui. Mas ele trouxe uma análise totalmente diferente dessa mudança da Catarina e dessa relação da Catarina com o Petrúquio e sobre o que se trata mesmo o livro, que na verdade eles têm um cerne, ele tem um conteúdo muito maior de formação de imaginário do que realmente falar só sobre o relacionamento Catarina e Petrúquio. E ele tem e no fim das contas não fala sobre amor, sobre relacionamento, não é a construção de um amor de pessoas totalmente diferentes. Não, ele tem uma pegada muito mais genial, mas que traz também muita reflexão sobre esse assunto também. Então deixo essa segunda indicação, né, de A Megera Domada, o livro, né? E, se possível, para que entrem também na confraria, para que vejam a análise do Chico, porque é fantástica, sua É mente fantástico, simplesmente é fantástico, explode. com certeza. Olha, eu também, eu li o Megera Domada eu não li, mas eu li o Senhora há muitos anos, muitos e muitos anos. É, assim, e daí, lógico, quando naquela época de escola e tal, e você tendo que. Daí você acaba que você não absorve Não bem é porque você é os obrigado. primeiro que você é obrigado, aí depois, e também porque você, meu Deus, naquela linguagem rebuscada e tal, e você não tem, e você, jovem, gente, você não tem bagagem, você não tem imaginário, você não consegue extrair. E aí Sim, depois que você entra você lê isso mais maduro, eu acho que é muito mais proveitosa essa leitura. E assim, e os clássicos, esses dias eu estava lendo, ai meu Deus, me fugiu o nome aqui do conto lá do Machado de Assis, que aí mas depois eu coloco na edição aqui.
depois que você está mais maduro, é muito mais interessante você ler e perceber coisas que você não percebia quando era jovem. E eu acho que Sim. se eu ler novamente o Senhora, vai ser a mesma coisa. Falar, nossa, não... Você já trouxe aqui milhares de informações nele, assim, que eu não tinha me atentado a isso quando li, quando era jovem. Vamos acabar com o jovem, por favor. E aí, desculpa, Ana, quer complementar algo Não, dessa... não, finalizei. E, e então, a minha sugestão de livro, a análise dele também está lá na confraria, que é o Felicidade Conjugal, do Tolstói. Não é Toy Story, tá, Brasil? É Tolstói, o russo, pelo amor de Deus, não seja inculto. Ele foge, assim, um pouco dessa questão de... Porque relacionamento é um tema muito amplo, a gente vai tentar restringir um pouco mais aqui para a parte da solteirice, como viver essa solteirice sem se tornar egocêntrico, tá? Mas ele vai fugir um pouco dessa questão da solteirice, porque ele gira em torno do relacionamento lá dos protagonistas como um casamento. Eles, lógico, tem a parte em que eles estão solteiros, eles conhecem e tal, mas o ouro, o cerne aqui, tá como se dá esse relacionamento após o casamento, que envolve uma mudança de postura, uma evolução, uma maturidade dos personagens que eles não tinham. E eu acho que vale muito, muito a pena mesmo. Eu acho que é o Chico que faz a análise dele lá dentro Sim. da. Olha, eu vi a análise dele e fiquei arrepiado. Eu falei, putz, cara, é isso assim. Quando você entra no relacionamento, é por aí que você tem que ir. Você não tem. é, Só que aí volta para o nosso tema. Não tem como você entrar num relacionamento com essa postura egocêntrica. Não tem. Você. E mesmo você solteiro, quando você está nessa postura egocêntrica, você afasta as pessoas. Você não vai conseguir E achar. você lesiona a você mesmo, porque se você só pensa em você, você só pensa no que te agrada, você só pensa no prazer momentâneo, você só pensa no... Não vai pra frente, chega uma hora que isso se torna vazio, isso se torna sem sentido, né? Com certeza. E eu tenho também, para complementar um pouco o que eu falei, eu gosto muito de trabalhar na linha do exemplo do que você não ser, do que você não viver. É, infelizmente, eu tenho próximo de mim assim, muitos exemplos de como não ser. Mas olha, não vou reclamar, é o que eu tenho, é a minha circunstância. Então, vamos aprender com esses exemplos de como não ser. Então, e esses dois exemplos que eu tenho aqui de livros são o Madame Bovary, que, que é um péssimo exemplo feminino, assim, eu diria, e o retrato de Dorian Gray, para dizer, você está falando nada dessa mulher. Homens, não sejam como o O cara do Dorian Gray. livro lá. Pelo amor de Deus, olha, são ótimos. Você lê e você fica, meu Deus do céu, que situação. Pelo amor de Deus, não O sejam Dorian essas Gray pessoas. é o exemplo, né, do egocentrismo na vida, Uhum, uhum. na carreira solo, né? Porque ele vai pra. E eu acho que todo homem, principalmente os homens, tem mais isso, de ter. Telemarketing, larga a Ana, pelo amor de Deus. Exatamente. E se não for cobrança, tá tudo certo. Mas enfim, tá tudo pago. O boleto tá pago. O treino hoje não. Importante, Mas enfim. importante. Mas eu percebo muito pelos meus amigos, conhecidos, enfim, que os homens, né, os homens mesmo, eles têm um pouquinho essa fase de querer experimentar a vida do Dorian Gray. Sabe, como ela é uma vida vazia, dificilmente você sustenta. E o fígado também não sustenta. Mas assim, os homens normalmente eles têm aquela fase ali, início de faculdade e tal, né? O Chico, ele fala muito disso, né, que ele foi para a faculdade, ele entrou, foi para farra, foi para muita coisa, acabou o primeiro semestre, eu já não estava aguentando mais nada, né? Então, assim, isso, os meninos têm um pouco mais essa tendência de querer
ter aquela fase de muita farra, muita pegação, muita bebedeira, muita coisa. E aí depois eu vejo, olha, chega um ponto que isso já não satisfaz mais, isso já não leva a lugar nenhum. Aí é a hora que vão procurar uma namoradinha, um amorzinho, vão estudar um pouquinho mais, vão trabalhar um pouquinho mais, vão para outros objetivos, né? Então, assim, e já o Dorian Gray não, o Dorian Gray, ele é esse egocentrismo que foi alimentado e ele queria ficar nessa vida para sempre, né? Pois é. E agora, Ana, eu. Olha, eu tô gostando de ver, viu? Vocês, meus convidados aqui trazendo dicas e análise de altíssimo nível. Até Nossa, com vergonha, tá? Porque vocês são demais. eu consigo ver o chat aqui também no aplicativo? Eu acho que só se você entrar na Twitch, viu, Ana? Ah, tá. Não, então não vou arriscar. Mas no caso, mas no caso eu tô falando de vocês aqui, tá? Vocês aqui que estão participando aqui, você, o Raud, Ah, sim, sim. vocês elevam muito aqui o patamar Ah, da coisa. Muito obrigado. Então, agora, vamos falar de quê, Brasil? Vamos falar de séries, filmes, ou etc., relacionados ao tema do podcast. Menina Ana, solte a sua sugestão, porque eu já adianto, eu não conheço a sua sugestão, então. exatamente. Falei assim, não vou levar algo muito elaborado, vou levar uma coisinha assim, um entretenimento simples, bem água com açúcar, fácil de falar, fácil de assistir, fácil de tudo, que é a proposta, né? Eu acho que, na verdade, se a gente for ver, a gente vai ter exemplos, né, desse estereótipo da mulher meio Carlão, dessa mulher que quer ser independente. A minha geração é uma geração que foi criada com comédias românticas, de repente 30, das coisas que eu odeio em você, que reforçam muito esse estereótipo da mulher, né? E a minha sugestão, que é a proposta, né? A mulher que vai para o mundo, que vai ser independente, que estuda, monta empresa, que compra seu carro, casa, viaja, tudo, mas que no fundo falta alguma coisa. E foi um pouquinho da minha trajetória também. Eu, na minha cabeça, eu ia ser a solteirona da família, que ia viajar ao mundo, trazer presente para os sobrinhos, e era isso que eu imaginava para mim. Até que chegou um ponto em que eu falei: opa, falta alguma coisa. E aí eu cheguei, né, a cogitar. Aí eu falei assim: não, vou jogar tudo pro ar. Eu cheguei a cogitar a vida religiosa. Cogitei a sério, muita gente acha que eu não levei, que eu não tava falando sério, mas eu tava levando a sério, mas porque na verdade era meio que uma fuga, era um jeito de falar assim, não, é o que Deus quer pra mim, eu vou jogar tudo pro ar e não vou mexer com gente mais não, porque além de tudo eu queria ir pro Carmelo, ficar várias horas em silêncio, isolada do mundo, mas aí eu fui vendo que isso era um pouco de fuga, né, e era A um pouco de sanguínea, fuga. então, meu Deus do céu. Pensa. Mas aí eu falei assim, não, vai ser uma fuga. Depois eu reconheci que isso seria uma fuga, porque a única coisa que eu ainda tinha dificuldade, que ainda era uma barreira para mim, e eu odeio, apesar de ser sanguínea, eu tenho um aportezinho colérico, né? Então, eu odeio coisas que eu não consigo fazer. Isso dá aquela desafiada, dá aquela batida no ego, e lidar com pessoas, me relacionar com pessoas, era uma coisa que era muito difícil. Falei, não, eu vou pro Carmelo, que eu jogo tudo pro ar e não tenho que fazer nada disso. Pronto. Mas aí eu vi que isso era uma fuga, que eu estava fugindo daquilo que eu tinha mais dificuldade, daquilo que eu ainda não conseguia fazer, porque o resto todo eu já tinha provado para mim mesma que eu dava conta. Eu dava conta de ser uma boa profissional, eu dava conta de ser uma boa filha, eu dava conta de adquirir coisas, de adquirir conhecimento, de viajar o mundo, mas falta algo mais. E era justamente naquilo que eu tinha dificuldade. E a proposta tem uma coisa muito bacana também, que boa parte dessa cultura, dessa formação de imaginário que nós mulheres, na faixa aí dos 20, 30, a gente teve,
que é, a gente vem muitas vezes de famílias, não no meu caso, graças a Deus, né, mas eu vejo muita gente vindo de famílias com pais separados, com dois, três núcleos familiares, é a mãe com o padrasto, o ex-padrasto que casou de novo e que a menina considera como pai, o pai mesmo, muitas traições, muita coisa. Então, vem com esse imaginário de não ter necessidade de família, não ter necessidade de relacionamentos perenes, não, que as coisas não precisam ser como são, não precisam ser consertadas, né? E numa proposta, quando a personagem lá da Sandra Bullock, ela chega e ela se depara com uma família bem estruturada, com uma vida confortável, um suporte familiar, isso meio que dá uma quebrada assim naquela casca dura dela. E aí ela começa, né? E eu acho que boa parte da mudança dela começa nisso, nesse acolhimento familiar que ela até então aparentemente não conhecia, nunca tinha sentido, né? Esse sentimento de pertencimento, né? Esse afeto por outras pessoas, né? Porque assim, eu, graças a Deus, como eu falei, eu sempre tive uma boa família, meus pais são casados, eu tenho uma irmã que é minha parceirona para a vida inteira. Mas, quando se tratava, o meu desafio sempre foi pessoas que não eram do meu círculo familiar, que eu não tinha nenhuma consanguinidade, que, que eu tinha que trazê-las, inclusive, para esse meio, né? Amigos de longa data, ir na casa do amigo, frequentar a casa de outras pessoas, trazer essas pessoas para dentro da minha casa, isso sempre foi uma grande dificuldade. Entendi. E então, indo aqui para minha sugestão, que também está no. Mas desculpa, isso aí eu estava achando que era uma série, mas é um filme, né? É um filme. Isso. E a minha sugestão está no Clube do Seriado, lá na confraria, que é a série Friends. Acho que já ouviram falar de Friends, então, pouco conhecida assim, né? Eu não vi todas as temporadas, não sei se alguém chegou a maratonar todas as temporadas, são 10 anos, pelo amor de Deus. Não sei se. Mas acho que ali você tem um retrato bem interessante das situações pelas quais os solteiros passam. E lá os relacionamentos. O foco da série não são os relacionamentos amorosos, sabe? E eu acho que isso aí é uma boa dica para você levar uma vida de solteiro mais leve e menos egocêntrica, assim. Porque tirar esse foco do estar solteiro, do estar encalhado, Sim. que, meu Deus do céu, isso é uma tristeza. O pessoal fica louco Se com torna um isso. peso, né? E É, eu falo, quando você tem outras boas relações, o relacionamento amoroso, ele é uma consequência natural. Mas de dia em menos lógico. dia, você vai conhecendo outras pessoas, você vai fazendo amizades, você vai criando conexões. Uma hora vem, não estresse com isso, não. Mas isso que você falou, para mim, é o grande ponto, né, dessa fase de solteirice. É você curtir os seus amigos, é fazer novos amigos, é espontaneidade. Uma coisa que para mim foi maravilhosa na minha solteirice da vida toda, né? Foi quando eu passei a ser mais espontânea com amizades. Eu passei a ser menos cheia de critérios. Eu conheci uma pessoa na hora de pegar ela pra ir viajar. Ia viajar todo mundo no meu carro, ia ficar todo mundo no mesmo quarto, no hotel. Éramos três moças. Uma das meninas eu conheci na hora que a gente estava indo viajar. Então, essa espontaneidade, essa abertura pro mundo é muito importante. Com certeza. E eu tenho uma opinião meio até impopular, polêmica nesse podcast, e principalmente entre os meus amigos solteiros aqui, que eu acho que você precisa resolver todos os outros naufrágios primeiro que você tem. Antes de você pensar em amorzinho, em relacionamento, às vezes a pessoa tá lá com a maturidade toda coisada, tá lá oi ligando para ela o tempo todo, o telemarketing ligando, as contas estão, os boletos estão atrasando e não os da Ana estão pagos, viu? Às vezes você tá com seus boletos tudo vencendo, o agiota ligando, e você, ai, o amorzinho, ai, não sei o quê. Pelo amor de Deus, velho. Exatamente. Pelo amor Na de Deus. música. Não, olha, resolve os boletos, resolve tudo.
Daí, depois que você tiver com tudo resolvidinho assim, olha, se aparecer o amorzinho aí, beleza, tranquilo. Enquanto você ainda estiver imatura, resolvendo as coisas, beleza. Mas saiba que você vai precisar, durante o relacionamento, você vai ter que correr atrás dessas outras coisas que você negligenciou, tá? A vida cobra, The Life Snake, conhecem a figurinha? Pois é. Com certeza. Você vai ter que correr atrás disso, mesmo que o amorzinho apareça como quem não quer nada, mas a chance dele aparecer com você tendo resolvido tudo isso antes é muito maior, tá? Não quero desanimar, não, mas. E mais chance de sucesso também, né? Porque Isso, tem porque muita não gente que adianta. mete os pés pelas mãos com uma boa pessoa Isso, justamente por isso, por uhum, ser imaturo. lógico. E fazendo isso, o amorzinho vem, meu amigo, minha amiga. Quando você menos esperar. Pois você acaba se tornando uma pessoa mais interessante. Ninguém gosta de gente chata, ninguém gosta de gente mala, entendeu? Se você é uma pessoa imatura, você afasta as pessoas. Então, vamos trabalhar isso primeiro que o amorzinho vem. Calma, tenha paciência, tá? Tem até a música do filósofo Luan Santana, com 90 viúvas sozinha, eu vou te esperar. Não é para tanto, né? Não precisa esperar com 90 anos para ficar maduro, tá bom? É mais fácil você ficar podre, morrer antes do que se amadurecer. Vá atrás do seu amadurecimento agora. E, menina Ana, quer complementar alguma coisa? Não, só isso. Então vamos mudar o nosso tópico das Vamos. tecnologias no slide, no PowerPoint. Não é o da Odebrecht, não é da. Agora eu vou pedir. Eita, nós. Deixa eu ver. Olha, eu mudei. Tá invertido aqui, olha. Produção, eu vou demitir alguém aqui, porque não era esse assunto. Agora eu vou falar do. Depois eu volto lá. Ana, não me deixe esquecer, tá? O TDAH Sim, ataca aqui, pelo amor de Deus. pode deixar. Eu vou te pedir uma indicação de arroba. Olha, o Sim. podcast é Naufragados, mas não seja gado, não se pese por arrobas. Não, eu estou falando de arroba, aqui é esse símbolozinho aí para indicar pessoas que falem na internet sobre esse assunto que a gente está tratando hoje aqui de uma forma excelente. Menina Sim. Ana, qual que é a sua sugestão? A minha sugestão eu conheci através de uma confrade, a Lívia. Beijo, Lívia. Que é a Gabi Pazos, que ela fala bastante sobre essa questão de você levar a vida com mais leveza, né? Com respeitando a sua essência feminina, mas sem ser aqueles clichês de feminilidade, de ter que ficar usando saia o tempo todo. Enfim, eu acho que ela fala isso tudo com muita leveza, ao mesmo tempo, sem esquecer essa independência, sim, mas sem que a sua independência se torne uma autossuficiência, uma tentativa frustrante de autossuficiência. Eu acho isso muito bacana. E, mais uma vez, eu tenho que agradecer isso à confraria, as trocas que a gente tem nos grupos da confraria. Com certeza, com certeza. E, olha, eu não conheço, mas vou seguir a menina Gabi aí. É, e a minha sugestão é, olha, tudo que a gente for tratar aqui, que está abordando aqui, quando esse vídeo for para o YouTube, que a gente também está no YouTube, a gente está em todo lugar, até no TikTok, só não tem dancinha. Mas quando esse vídeo for para o YouTube, eu vou colocar aqui uns QR Codes aqui para você. Apontou a câmera do celular, você já vai ter acesso ao que a gente está falando aqui, tá bom? E a minha sugestão de arroba é do meu xará, o Guilherme Freire. Ele está no YouTube, no Instagram e tal. Ele faz lives muito boas, quase que diárias, assim. Ele faz, alguns dias ele não faz, mas uma vez ele fez uma live, conselhos para jovens. Tanto ele fez uma, conselho para homens jovens e outra para mulheres jovens. E assim, é, ele fala com muita propriedade sobre. Porque ele percebeu isso que eu acho assim, o jovem, principalmente, tá todo mundo meio que perdido, mas o jovem tá mais perdido ainda, sabe? E às vezes o jovem tá levando essa solteirice de uma forma totalmente aleatória, totalmente é, sem muita perspectiva, sem muito projeto, assim, sabe? E uma vida muito hedonista, muito egocêntrica, e eu acho que não é por aí. O jovem, eu acho que
a gente vive numa geração que os pais desses jovens, acho que foram meio assim, foram muito cobrados quando eram crianças, aí agora foram dizer assim, não, vamos, deixa assim, vamos criar solto, que é melhor. E aí acaba ficando eles ficam sem referencial, ficam É a sem. geração que fala assim: "Não, eu vou dar tudo para o meu filho tudo que eu não tive", né. Exatamente. E aí viram umas carnicinhas, viram umas coisas de louco. E, enfim, o meu xará Guilherme Freire tem ótimas sugestões lá para você jovem, você parar de fazer jovice e ter uma vida mais. E de preferência, seguir o exemplo do menino Guilherme lá, que ele é um pouco mais jovem do que eu, mas já tem 4 filhos, vai para o quinto, sexto, sei lá. É isso aí, gente competente, a gente tem que sair fazendo filho mesmo aí, um monte de filho. Eu só não fiz mais porque Deus não mandou. Por mim, eu tinha uns 6. Eu só tenho uma maravilhosa, mas eu queria ter uns 6. Então é assim, quando você casa desgraça. O menino Raul me trouxe ontem o bordão aqui do. É isso aí. Você tá marcando toca, levando uma vida egocêntrica, hedonística e tal. Não é por aí, não. Siga as nossas redes ali das nossas indicações, que vai dar bom, tá? Agora, menina Ana, quer complementar algo desse tópico? Não, não. Na verdade, sim. Só a questão das pessoas terem discernimento, né, ao acompanhar qualquer pessoa que seja nas redes sociais, porque por Sim. mais que todo mundo fala alguma coisa com proveito, né, e a gente recomenda e tudo, né, mas para ter discernimento para aquilo que é aplicável para a própria vida, para não ser um gado de arroba de internet. Uhum, muito importante falar isso. Olha, que mais tem? Então, aí a nossa última sugestão de hoje, assim, é que eu pedi para Ana falar sobre uma música, um álbum, um cantor, uma banda, enfim, é bem amplo, tá? Sim. Que fale sobre o nosso tema, assim, de uma forma que ela considera excelente. Menina Ana, fale a sua sugestão. Bom, eu tenho uma música específica, que é a Life for Rent, que é da Dido, mas ela é minha Gosto cantora muito. preferida, e assim, toda a obra dela, né, pra mim foi muito bacana, porque eu acompanho desde garotinha ainda, né, tudo que eu aprendi muito inglês com as músicas dela, pra acompanhar, pra traduzir, pra entender, e quanto mais eu ia traduzindo e entendendo, eu falava, nossa, tá falando pra mim. Mas, quando a gente acompanha todas as músicas, casando, assim, e ao mesmo tempo a trajetória de vida da cantora, a gente vai vendo justamente essa trajetória de vida da mulher moderna, né? É uma independência. Em Hunter, ela fala que eu quero ser uma rainha, uma caçadora, mas eu quero caçar sozinha novamente. Porque os relacionamentos, as coisas, os homens meio que aprisionam ela, mas depois ela reflete: não, minha vida tá à venda e eu não sei como comprar, né? E me desculpa mais uma vez, mas eu não tô totalmente apaixonada. Enfim, ela fala bastante coisas, assim, traz bastante reflexões. Life for Rent, ela é justamente, eu acho que essa virada de chave, assim, de nossa, minha vida tá aí, mas eu, no fundo, no fundo, eu não tenho nada que é verdadeiramente meu, né? Falta alguma coisa, falta sentido, né? Porque isso também é outro conteúdo da confraria que eu acho muito interessante, porque a partir do momento que você vê o sentido da sua vida, que você tem um algo maior, que você sabe o porquê, você tem um direcionamento maior, parece que todo o resto começa a se encaixar. O relacionamento, o amorzinho, ele deixa de ser tão central, tão importante. A maturidade vem porque você sabe o que você tem que fazer para buscar aquilo, né? Você sabe os sacrifícios que você tem que fazer para buscar aquilo, você sabe como reagir às coisas que te acontecem, porque você tem aquele objetivo, você tem aquele propósito maior, você tem um sentido maior. E a vocação também ela vai na direção daquele sentido, né? Então, eu acho que o sentido, a busca de sentido, ela é a boia central para o naufrágio total e para todos os outros, né? O alinhamento disso tudo. E quando como eu falei, quando a gente vai vendo essa trajetória, ela é uma mulher também que casou, teve filho com mais de 40 anos. Então, traz bastante isso, né? De
Muitas vezes a gente vai protelando, mas não é tarde demais, não existe um tarde demais, ainda que tenha toda essa questão. Os agiotas estão difícil hoje. Ah, Mas ainda que para a mulher tenha toda uma questão biológica, não existe um tarde demais para você se encontrar, ter o autoconhecimento, ter esse direcionamento, ter esse encontro com esse sentido na vida, enfim. Então nunca é tarde demais, né, para você virar gente, para você crescer e amadurecer. Se você não puder, né, chegando num ponto onde não pode engravidar, você pode adotar, aí que vem o sentido, né, que extrapola as leis da natureza, né? Então, enfim, o sentido normalmente ele vai ser o servir, vai ser o próximo, ele vai ser fazer o bem, ele vai ser cuidar, enfim. Então, e a maternidade, né, para a mulher, ela não se exerce só parindo, né? A mulher ela pode ser mãe de diversas formas, ela pode ser mãe dos próprios pais, às vezes, né? A maternidade ela vem do cuidar, do gerar, do transformar, do dar amor, dar carinho, nutrir, enfim. Então, e quando a gente entende isso, o amorzinho, o relógio marcando, o relógio biológico param de ser tão importantes e você pode ter algo mais central, algo maior na sua vida que te orienta justamente para viver, inclusive, a solteirice menos egocêntrico e, consequentemente, quando aparecer, você vai viver um relacionamento de forma menos egocêntrica, com mais chances de sucesso, com mais chance de ter um relacionamento felizes para sempre. Então, eu acho que a obra toda da cantora, ela reflete um pouco isso. muito bom. É, e a minha sugestão aqui, a Ana fez muito boa a sugestão, ela é toda interligada, toda. A minha é mais simples, tá? E a minha sugestão é uma música, apesar de eu gostar muito da cantora, fala sobre. Tem outras músicas boas. A música é Worth It. Worth It, vamos, o cursinho de inglês ali tem que. Worth It. Da Colby Caleb, acho que é assim que fala o nome dela. Se não for, paciência também. Essa música ela fala sobre um relacionamento que acabou, mas que valeu a pena. Essa moça é excelente, ela tem outras músicas famosas. Olha, se ela cantar Tirei o Pau no Gato, fica bom. A menina tem uma voz incrível. É mesmo. E o interessante dessa música é que ela serve para os solteiros aí que estão com medo de arriscar, sabe? A música fala, valeu, o relacionamento valeu a pena. Não foi perfeito, mas valeu a pena. E eu acho que os solteiros, assim, os solteiros estão com muito medo, muito cheio de coisa, assim, de, ai, não vou arriscar, ai, tem que ser o perfeito, tem que ser a mulher perfeita, tem que ser o cara perfeito, tem que ser não sei o quê, tem que. Gente, não é assim. Uhum. Os relacionamentos, nenhum relacionamento vai ser perfeito, você sempre vai ter que amadurecer, vai ter que. Quem está com você tem que te acompanhar, você tem que tentar puxar a pessoa para amadurecer junto com você. E não adianta ficar com medinho, não sei, blá, blá, blá. Você só vai ganhar cancha, a experiência. Não estou dizendo para você ficar rodado aí, você sair se relacionando com qualquer tranqueira, mas você ter você tirar esse medo de arriscar. Porque cada interação que você tem com outra pessoa vai te trazer um aprendizado, uma vivência, uma forma de ver a vida. Não estou falando só de relacionamento amoroso. E Quanto aí que eu mais. falo que vem mais uma vez a questão do sentido, né? Que você falou assim, não vai virar rodado. Se você tem um sentido, até as pessoas que vão fazer parte da sua vida, elas vão ser orientadas por esse sentido, né? Quando você tem algo maior, alguma coisa assim que te orienta, você vai, né, nessa busca. Então, mesmo que não deu certo, você tem um sentido maior, e esse sentido maior, gente, para ninguém, mesmo para quem tem vocação ao matrimônio, o sentido maior não é o amorzinho, não é o relacionamento amoroso, não é o namoro. O relacionamento maior é construir algo maior que te melhore, melhora você e melhora o mundo. Então, as pessoas saírem dessa redução desse sentido da vida a algo tão pequeno quanto o relacionamento. Quando você tem algo maior, o relacionamento ele se torna mais fácil.
Com certeza. Não poderia concordar mais com a minha amiga Ana. Menina Ana, eu vou pedir que você faça suas últimas considerações, tá bom? Se você quer divulgar suas redes sociais, se você quiser vender uma Maré a Turbo, se você quiser, se quiser Nossa. xingar os agiota que estão ligando, olha, aqui a casa é sua, fale o que você quiser. Eu vender o Maré Turbo, não, mas se a galera lasanheira aí quiser me convidar para uns projetinhos aí, nós estamos aí. Além de Olha, tudo, eu gosto muito de carro, gosto pois de carro é, velho, enfim. menina Ana Mas é isso, eu manja, acho viu? que Não é propaganda enganosa, não, ela manja mesmo. eu acho isso. Para você viver o período da solteirice sem egocentrismo, né, que é o nosso tema central, é o que eu falei, você tem que ter um sentido maior para a sua vida, para os seus atos, que ressignifique toda a sua trajetória, toda a sua vida, ainda que, mesmo que sua vocação seja matrimonial, mesmo assim você não conseguir um casamento, um namoro, família, filhos, etc., ainda assim sua vida vai ser proveitosa, vai ter sido. Quando chegar na hora da morte, você vai falar assim: ó, valeu a pena ter vivido, valeu a pena ter feito tudo que eu fiz. E os meus arrependimentos são os mínimos possíveis, porque não tem como você viver sem errar e sem se arrepender de alguma coisa também. Todo mundo tem naufrágio, todos nós somos náufragos. Em algum momento da vida a gente vai naufragar, vai afundar mesmo. E não existe também uma vida perfeita, né? Não existe ninguém com a vida perfeita. Não existe um ponto onde você chega e fala assim: não, resolvi tudo, agora tá tudo bom, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem mais para onde melhorar. Não, sempre tem para onde melhorar, sempre tem como aprender. Por isso que a confraria ela é uma integração tão bacana, porque ela vai trazer gente, necessidades e estados, estilos de vida totalmente diferentes, e essas pessoas vão se integrar. E na maioria das vezes a gente tem já essa consciência desse sentido maior que orienta as pessoas. Maravilha, olha só que coisa impressionante. Olha a qualidade dos convidados que eu trago aqui, Brasil. Vê se você vê isso aí nesses podcasts marmota que tem aí. Aqui o nível é altíssimo. Ô, Ana, olha, muito obrigado mesmo. Eu que É, agradeço a oportunidade, o não, convite. não poderia ter sido feito de melhor forma. Gostei muito. Eu vou pedir que você volte outras vezes, tá bom? Porque Só chamar. bombou aqui o negócio. E pessoal que está ouvindo, vendo a gente aqui, que vai ver depois, olha, se inscrevam aqui no canal, mandem pergunta nas nossas caixinhas, eu leio tudo, leio crítica, tinha até um bot ontem pedindo para divulgar não sei onde, eu li o bot, eu não respondi o bot, mas enfim. Pessoal, se gostou, reforça aqui, deixa o seu joinha, e estou muito feliz com isso aqui está sendo uma terapia, está sendo um hobby, está sendo muito legal, assim, porque quem me conhece sabe que eu detesto falar em público, detesto interações sociais desnecessárias, mas isso aqui não é desnecessário, isso aqui é muito bacana, e estar conversando ao vivo com os meus amigos da confraria, porque apesar de parecer que a gente se conhece há muito tempo aqui, a gente se conhece há pouco tempo, mas e a gente não tem tantas oportunidades para conversar assim tão abertamente, e está sendo muito legal, está sendo muito bacana, e eu só tenho a agradecer. Menina Ana, muito obrigado, um Eu que abraço. agradeço, Gui. Bom sábado, bom final de semana aí para você, para a família, para todo mundo. Eu queria um pouquinho daquela feijoada, hein? Olha, vão ter que congelar o negócio, porque vão ser quilos e quilos de Congela e feijoada. manda para mim. Beleza. Muito obrigado, viu, Ana? Obrigado para quem Eu que estava vendo a gente agradeço. aqui, e até a próxima. Até mais. Até mais.